E hoje é quarta-feira, é dia do nosso grande artista vir aqui conversar com a gente na Rádio UNC. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, estou envaidecido e ruborizado. Bom, para você que está ouvindo e talvez não tenha reconhecido a voz, talvez não conheça, enfim, talvez seja seu primeiro dia ouvindo esse momento daqui na quarta-feira, professor Adriano Bauer é mestre em administração, é coordenador do curso de administração da Universidade do Contestado e geralmente está aqui às quartas-feiras conversando com a gente sobre vários assuntos de várias áreas, mas que acabam caindo de alguma forma na administração, né, professor? Exatamente. E o assunto que a gente selecionou para hoje, a gente é muita gente, né? O professor Adriano, na verdade, foi quem sugeriu para a gente conversar hoje sobre resiliência, que é um assunto muito legal e é um assunto que está muito na moda, né, professor? Exatamente. Todo mundo fala muito sobre resiliência, mas nem todo mundo sabe o que é. Sim, exatamente. Além de não saber exatamente o que é, não sabe como lidar, como obter a resiliência, que isso que é importante para nós. E, enfim, para que a gente pode usar a resiliência, professor? Na verdade, é só para o ouvinte entender um pouquinho. A resiliência é uma capacidade que eu tenho de suportar pressões, nas dificuldades, obter energias, forças, garra, vontade, para me reerguer e continuar vivendo. Então é muito importante hoje em dia, na atual conjuntura, pela concorrência, pela frustração, porque todos nós buscamos algumas coisas. Sim. O que acontece? De repente o bolo, ele é um pouco menor. E às vezes você não consegue naquele momento o que você imagina que mereceria. Verdade. Aí você precisa da resiliência para suportar essa pressão, para entender que não era o momento ainda, que eu devo buscar melhorias, me aperfeiçoar mais ainda, que uma hora vai ser inevitável. Mas às vezes demora um pouquinho e tem que saber e entender que isso não é que Deus não gosta de você e nem que é uma praga de madrinha. Adorei essa. Não é isso não, é que realmente a concorrência é grande, as situações, o estresse, os conflitos existem e eu tenho que saber suportar e entender aquilo como um crescimento para mim. Tudo que você passa na vida, você passou na tua vida, você passa na vida, você passa na vida, te ajudou a te forjar para você chegar a ser essa baita profissional, muito competente, carismática, querida, com conhecimento. Imagina. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que a gente vai até falar sobre isso depois, talvez, que eu vi sobre aquela pesquisa que mostra que quando a pessoa passa por um problema, ela acaba ficando vacinada, né? Para aquela situação, e a próxima vez que ela for passar vai ser um pouco menos difícil, né? Exatamente, vai ser menos traumática, porque a resiliência não é que a pessoa é invulnerável, ninguém é um super-homem, uma super-garota, ninguém não é isso não, mas a pessoa consegue assimilar melhor o impacto e quando houver outro problema, vai ser mais fácil retornar. Não é que não vá doer, que não vá ser um problema. Exatamente. Mas o trauma é menor, então. Isso, o trauma existe, mas a recuperação, o modo que a pessoa assimila e retorna à realidade objetiva é que é mais fácil. Para alguns, choca mais. E é difícil retornar à situação anterior. E o resiliente, ele retorna à situação anterior um pouco melhor. Como fala na gíria, mais cascudo, mais apto a saber que o mundo é assim, que a realidade, na tua família você é querida, todo mundo gosta, respeita. No mercado é diferente, a exigência é profissional, por resultados, por metas, por objetivos, e é assim que funciona. A cor dos olhos, ela é relevante no relacionamento, para atratividade, mas no trabalho não. Não vai fazer muita diferença. Não. E para o mercado de trabalho, então, a resiliência acaba sendo um item fundamental, né? A gente, eu com visão muito antiga com relação a isso, não associava uma coisa à outra, mas é claro que sim, né, professor? Com certeza. Até porque, por exemplo, hoje em dia, com a informatização, tem menos postos de trabalho. Você pegar um banco antigamente, 30 anos atrás e hoje, o número de pessoas que atuavam é muito diferente. A pessoa trabalha quase que sozinha no setor, no segmento, e tem que dar conta, tem que atuar.
Então sim, é por resultados, por metas. E claro que ela é cobrada por isso. Sim. Então ela tem que usar as habilidades dela, interpessoais, e também suportar a pressão do dia a dia. Professor, o que você entende por resiliência? Vamos lá? Vamos lá, eu vou colocar um primeiro conceito da física, porque a administração se apropriou desse conceito da física. A resiliência, então, ela vem da física. Olha só. Inicialmente. No dicionário, a palavra resiliência significa elasticidade, poder de recuperação. Se refere à propriedade que alguns materiais têm de se deformar quando submetidos a pressões, em seguida voltar ao estado anterior sem alterações. Aqui me lembra, claro, um elástico, né? Exatamente. E o ser humano tem que ser assim. Porque claro que nossa vida, o dom da vida é maravilhoso. Sim. Mas você não vai ter só coisas boas durante a vida. Isso é impossível. Não é só comigo que acontece coisas ruins, então. Não. Infelizmente, todos nós somos sujeitos a situações do dia a dia, coisas menos sérias e algumas mais sérias. Alguns acidentes, alguns traumas, algumas fatalidades. E essa elasticidade é nesse sentido. Claro que você vai sofrer uma situação de perda, de acidente, de problema, mas tem que pensar que isso faz parte da vida, infelizmente, e retornar à situação anterior melhorada. Essa é a ideia. E mais forjada, né? Exatamente. Muito interessante. Por exemplo, achar que é má sorte. Não é assim, né? As mudanças, a tecnologia, por exemplo, é maravilhosa, mas a minha geração, que é os baby boomers, tem dificuldade. Claro, de repente, a piazada que nasceu agora, a gurizada anos 2000, já nasceram com iPhone conectado. Verdade. É touchscreen direto. Mas para nossa geração é uma coisa maravilhosa, mas requer um esforço adicional. Exato. Então, são diferenças, são mudanças em relação ao próprio marketing. O marketing antigamente era propaganda, publicidade, mídias sociais. Então, a repercussão, tudo isso é interessante, mas gera conflitos nas pessoas. São mudanças, né? E também tem o seguinte, quando uma coisa acontece, você tem duas posturas, na verdade. Uma, se sentir aniquilada, destruída, azarada, com má sorte. E sofrer, e sofrer, e sofrer. E a outra, claro, você vai sentir a dor, a perda, a situação, mas vai aceitar o desafio e vai seguir em frente melhorada. Que mais resistente legal. a frustrações. Para qualquer situação, né, a gente pode ter essas duas possibilidades. Nas adversidades. Uma não promoção, um acidente, uma perda de alguém da família. Infelizmente, são coisas que acontecem. O estresse da cobrança no dia a dia do trabalho. Você sempre é vulnerável a algumas situações. Cada um de nós, seres humanos, tem uma vulnerabilidade. Por exemplo, alguns têm dores nas costas, outro é estômago, outro resfriado. Cada um tem um ponto fraco. Você é vulnerável. Tem que se cuidar com isso. Senão a coisa vai muito à frente. A pressão por resultados do trabalho e as incertezas. Porque você pode planejar, deve planejar a tua vida a médio e longo prazo. Mas o problema é que todo mundo planeja. Quer ganhar na Mega Sena, certo? Com certeza. Eu também quero. Quem que vai ganhar? Quem investir mais, quem tiver mais sorte, entre aspas, quem fizer um bolão, alguém vai ganhar. Mas você pode demorar um pouquinho para ganhar. A probabilidade de você ganhar na Mega Sena é 1 em 500 milhões. Continue jogando. Ou não, né? Ou vai trabalhar e investe esse dinheiro em outra coisa. Exatamente. Então é assim, às vezes o trabalho duro, a dedicação, vai render mais. Investir em outras coisas que talvez dê um retorno não tão grande, tão volumoso, mas real, rápido, adequado. E agora a gente volta a conversar sobre a resiliência. Hoje eu estou recebendo por aqui o professor Adriano Bauer, que é da área de administração, é mestre em administração e também é professor aqui da Universidade do Contestado, além de coordenar o curso de administração. Professor, voltando a falar então sobre a resiliência, que tipo de adversidade que a resiliência permite que a gente enfrente? Por exemplo, na família, a questão de catástrofes, acidentes, situações de risco e as traumáticas. Perda de entes queridos, uma demissão, uma situação não muito agradável
que de repente vai gerar esse estresse, a situação de não aceitação. Alguns reagem diferente. Eu ia perguntar isso, porque tem uma pessoa que, por exemplo, morreu uma pessoa da família. Sim. A pessoa X vai lidar super tranquilamente com isso, a pessoa Y não, né? Sim, sim. O que não é legal? Claro que a morte nunca é boa, mas quando a pessoa termina o ciclo dela e chega, sei lá, avô, avó, bisavó, é mais tranquilo. Sempre é duro, é uma perda, mas viveu. Agora, o rompimento no meio da vida, ele é mais traumático. E as pessoas, claro que todo mundo sonha em ter algo legal à frente, no outro plano, mas a perda, ela é complicada. E alguns aceitam isso como uma coisa natural da vida. Não desejável, mas natural. E alguns não. Alguns entram em depressão, têm dificuldade, gera uma revolta e que não adianta. É verdade. Esse é um fato que, infelizmente, somos sujeitos. Claro que o ideal seria todo mundo chegar lá 100 anos, né? Eu sempre brinco com os alunos, meu sonho é aos 96 anos, eu voltando da Europa pela 20ª vez, sofrer um acidente e morrer. Com 96 anos. E rápido também, sem doença, sem nada. Não, 10 segundos no máximo. Após a 20ª viagem para a Europa. Não fiz nenhuma ainda, faltam 20. Seria uma maravilha. Então, brincadeiras à parte, a resiliência é a seguinte: eu tenho que entender que isso acontece e crescer com as dificuldades. É verdade, eu ia perguntar sobre isso, porque assim, todo mundo tem problemas, né, claro. Professor? Não tem uma pessoa que não tenha. Cada um a sua medida, cada um tem o problema do tamanho que consegue lidar com eles, né? Sim. Mas o que a gente faz? Apareceu um problema na minha vida, o que eu faço? É que na verdade é o seguinte, dinheiro à parte, que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mas falando sério, não, dinheiro, claro, é um fator muito importante, mas não é isso não. A pessoa tem que saber que o importante é ter uma família, pessoas que realmente gostam dela no dia a dia. Sempre eu comento, se você quer descobrir a qualidade, a quantidade dos seus amigos é na hora da riqueza, da bonança. Quer ver a qualidade na hora da crise. É fato. E quem que vai apoiar? É a família. Então nós viemos a esse mundo para nos aperfeiçoarmos, para crescermos. Lá na frente, como é que funciona a vida? Quando você nasce chorando e as pessoas rindo. Quando você vai pro outro plano, vai transcender, lá com 90, 100 anos de referência. Tomara, né? Lá você vai rindo, porque fez o que fazer, eles vão chorando, vai fazer falta. Isso que é legal. Então é crescer, é melhorar, é fazer o bem. Porque às vezes você pensa assim, não, pra quê? Funciona. A lei da vida é interessante, a reciprocidade funciona. É a melhor coisa que tem. Se puder ajudar alguém, ajude. Não podendo, paciência. Mas podendo ajudar a fazer alguma coisa crescer, melhorar, só tem recompensas. Verdade. E são grandes, né? Com certeza. E para isso, na dificuldade, é dar a volta por cima. É a famosa regeneração. Mais psicológica do que qualquer outro segmento. Ou seja, eu saber que, claro, é doído, é ruim, não é desejável, mas eu tenho que voltar. Porque eu tenho uma família, eu tenho outras pessoas que dependem de mim, que gostam de mim, querem me ver saudável. E é interessante eu me esforçar ao máximo para voltar ainda melhor. E também existe a questão profissional. Por exemplo, até aproveitando a oportunidade, nós temos como MBA muito legal, que é a gestão das pessoas para alto desempenho. Então, quem nos ouve já é graduado em administração, em contábeis, alguma engenharia. Ou até ciências sociais aplicadas, né? Qualquer curso. Exatamente. É um curso muito interessante, porque trabalha a legislação trabalhista, toda ela, as novidades que temos aí, a gestão do conhecimento, a gestão de equipes e liderança, atração e retenção de talentos, que envolve resiliência, e coaching, que é algo que está muito na moda, mas é muito importante. Não é só aconselhamento, mas é um caminho de vida. Isso é muito legal. Estão abertas as inscrições, está fechando a turma praticamente já, e sempre currículo. Currículo, conhecimento, ninguém toma, é sempre seu. É verdade. E o plano social, que você ser uma cidadã, fazer tua parte, mas um pouquinho mais. Não adianta fazer só a sua parte. Sempre um pouquinho mais. Claro.
só a sua parte não funciona. 10% a mais é algo parecido. Então, a gente entrou nesse assunto para falar sobre o desenvolvimento pessoal, profissional, é isso, professor? Exatamente. E veja bem, então eu tenho que superar as adversidades. Por exemplo, alguém que fala assim para mim, é difícil porque eu nasci numa família muito humilde, muito pobre, com muitas carências. Que bom, te deu garra, te deu vontade para enfrentar adversidades. Às vezes só coisas boas na tua vida, você é muito tranquila, muito zen, e não tem aquele pique para enfrentar desafios. Então, algumas dificuldades são boas para a pessoa, ao longo da sua vida, perceber que tem que correr atrás, tem que lutar, tem que buscar. Se eu não tive muitos problemas na vida, a hora que surgir a amplitude dele vai ser muito maior, né? Vai ser outra. Por exemplo, o não para os filhos. Só não é traumático, mas só assim também. Esse equilíbrio, ele é muito importante. Tem a ver com o teu poder de renda, teus limites em relação aos filhos, aos colaboradores, até onde pode chegar. Isso é muito importante. O bom senso. E caldo de galinha faz mal para ninguém. Verdade. Então, lidar melhor com a crise. Isso é muito importante. Não é só sobreviver, é ir além. O sobrevivente é aquela pessoa que passou pela situação, mas não melhorou, não cresceu e está sujeito a situações ruins. É legal, e claro que é complexo, requer um tempo, amadurecimento, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que me curar das feridas e voltar a ser alguém melhor. Eu tenho até a mim como exemplo. Faz 15 anos, eu sofri um acidente muito sério de carro e quase morri. É mesmo? Foi não bem sabia. Sério. Eu estava indo para Mafra, na UNC, Joinville, e bati o carro com um caminhão. E minha parte esquerda aqui é toda ela biônica. Parafusos, arruelas, bielas, etc. E fiquei 30 dias no hospital. Aí quando eu voltei, a minha habilidade de correr, que eu jogava futebol e tudo mais, zero. Tanto que hoje eu tenho que me cuidar com a patroa. Eu não posso aprontar, porque ela me alcança rapidinho com a vassoura. Mas eu participei de ONGs, de entidades que têm deficiências. Fui vice-presidente, fui tesoureiro da CD, por exemplo. Esse é o lado que eu desenvolvi para ajudar, porque eu percebi que era importante a acessibilidade, o respeito às pessoas. Muito legal. O José Clever, falecido, foi um grande líder da comunidade da CD, e eu participei vários anos da CD, por exemplo. A gente ajuda a POCA. Então você tem que pensar que às vezes você levou sorte, entre aspas, ao acidente, e não azar. Tem que transformar uma situação ruim, te deu maturidade, em uma possibilidade. Exatamente. Então a adversidade nem sempre é ruim. Claro que vai te limitar algumas coisas, mas vai te criar possibilidades diferentes. Então, na verdade, pensa assim, Deus não gosta de mim, eu sou azarado. Não é isso. Todo mundo tem situações. O legal, o inteligente é superar, é buscar, ampliar. E esses impactos acontecem no dia a dia. Tem que lutar contra, tem que participar, tem que valorizar a vida, valorizar a família, porque uma hora chega que você vai transcender, não tem jeito. Então, o legal não é apenas lutar, mas é enfrentar e ultrapassar. Se reposicionar, ser melhor do que antes. Então é uma capacidade que é justamente ultrapassar os traumatismos e se construir, se reconstruir, apesar das feridas. Isso é interessante, porque na verdade, no dia a dia, as frustrações, elas acontecem. Sim, não tem como... Acontece. Sim. Acontece. Sim, não ficar livre delas, não. Né? Por mais que você seja competente e tenha todo o potencial e o currículo, vai ouvir um não, vai ter problemas, porque as pessoas são diferentes. As pessoas, elas são não egoístas, mas elas pensam nelas. Elas não pensam no outro. Eu vou vender um produto, eu vou comprar se vale a pena, se é relevante, se é interessante. Então, a luta, a concorrência, ela é acirrada. A concorrência no mercado de trabalho, as profissões são bastante elevadas também. Então, na verdade, isso que é um entendimento importante para todos nós, que é as experiências, as vivências que eu tenho vão me ajudar a me forjar para lá na frente eu ser um bom profissional, ter o reconhecimento. E você é valorizada pelo que você faz no trabalho. Esse é o detalhe interessante. Na tua família é outra história, mas
Profissionalmente, o teu desempenho, as tuas metas alcançadas, tua competência é pelo dia a dia. Então, isso tem que buscar cada vez mais melhorar. Para isso, eu trabalho muito a resiliência individual. Como é que eu consigo lutar, entre aspas, resistir e melhorar? Primeira coisa é inteligência. É a racionalidade. Não dá ser um gênio, não é isso não. Eu tenho que saber que isso acontece. E usar essa racionalidade, essa inteligência, para mim voltar à situação anterior. Também capacidade de resolver os problemas. Ficar adiando eles a todo momento, não adianta. Eu tenho que ter uma autonomia para buscar fazer as coisas. E tem que ter um foco interno. O que quer dizer isso? Eu tenho que focar no que eu quero, nas minhas metas. Por exemplo, agora, esse ano, estou aposentando no IPREV, quando eu trabalho à tarde, aposentei. Já trabalhou uns 2 aninhos ali, agora tá na hora. 38 anos. 38 anos. Aí o que eu queria? Eu com a minha esposa gostamos muito do litoral. A tendência é que daqui a alguns anos eu vá virar pescador. Mentira, que tristeza. Mentira. Eu gosto de comer peixe, mas pescar não. Ou degustar o peixe e o vinho é comigo. Você prefere pescar ali na peixaria. Exatamente. E outra coisa, autoestima elevada. Muito importante. É importantíssimo você se gostar, saber das suas habilidades, suas competências, ter empatia, que é entender os sentimentos das pessoas, se colocar no lugar das pessoas e planejar. E fundamental, senso de humor. Porque levar tudo na mau humor, azedume, não é legal. É verdade. Você errou, paciência. E busca cada vez mais melhorar. E usa como exemplo, né? Vai ter uma próxima situação que você vai poder agir diferente. Exatamente. Então eu tenho que verificar minhas metas, meus prazos e administrar os conflitos. Isso é muito importante. Por exemplo, filhos não são iguais. São maravilhosos, mas são diferentes. Pensam diferente, agem diferente, têm personalidades muito diversas às vezes. E é interessante você saber, você vai amar eles da mesma maneira. Claro que é como os na mesma intensidade, de maneiras diferentes, né? Exatamente. E saber lidar com as pessoas de modo diferente. Tem um amigo que é introvertido, outro é extrovertido, comunicativo. E na empresa também. Então é saber lidar com essas situações. A resistência vai haver, mas o legal é trabalhar bem esse conteúdo. Isso é a resiliência, né, professor? Exatamente. A gente volta rapidinho. Professor Adriano está falando hoje sobre resiliência. Você sabe o que é? Você sabe o que é isso? Tá aprendendo por aqui hoje. Professor, quero saber o seguinte, quero começar esse bloco perguntando assim, porque claro, eu preciso exercer a minha resiliência lá no meu plano profissional. Mas eu preciso também ter a minha vida pessoal. Eu preciso resolver meus problemas com relação a pagar minhas contas, sustentar minha casa. Tem tanta coisa. E como que eu faço daí? E você não falou ainda, ter tempo para os filhos. Exato. Para os pais. E ainda a questão do modismo, do consumismo. Eu preciso dessa bota, porque 24 horas por dia ou até mais, se é possível, bombardeada por propagandas. Os filhos querem amor e carinho naturalmente. Os empregadores querem resultados. Aí os pais, não me visita, não me ama mais, não gosta de mim. Muitas vezes precisam de algum apoio por conta da saúde, né? Sim, aí o cônjuge, você não para em casa. Então, tudo isso é complicado, você tem que negociar e conciliar. E é difícil. Nas 24 horas que nós temos, é bem complicado. O casamento é uma parceria. Você tem que saber que você não pode sempre só o teu lado. Não existe. Lembra da negociação? É um ponto entre o que você quer, o cônjuge e o meio do caminho. Na sociedade, participar os amigos, as instituições, as entidades, as ONGs e, claro, a moda. Porque a moda, ela é cruel. É verdade. Todo ano ela muda e joga pra você. Você tá fora da moda, desatualizada. Claro que comprar é bom, gira economia, gera emprego, é excelente. O problema é o endividamento. E além do limite. Tem que se superar. Tem que ter aquela energia interior.
aquela garra, aquela vontade. E é uma coisa interna, que você busca em você mesma para enfrentar as adversidades. Pensar que a cada dia você vai ser melhor, vai tentar, porque conseguir 100% é impossível, atender as demandas que existem em torno de você. Grande profissional, mas tem o lado afetivo, familiar. Então é difícil realmente. E tem que olhar para todos os lados, né? Claro, e você tem que saber que a vida é assim. Que bom que é assim. Sim. Você tem vários segmentos. Tendo um só é um problema. Quem foca só no trabalho, aposenta, fica depressivo. Foca só na família e não tem uma renda, pode perder a família. Exato. Então tem que saber conciliar as coisas. Para isso, a família é boa porque vai te dar o carinho, o afeto, o apoio emocional, a estrutura para você crescer e adquirir a resiliência. Então é assim, os pais são fundamentais. Mesmo no exemplo ruim, às vezes, você aprende, opa, isso eu não quero. Que ninguém é perfeito, naturalmente. Os pais são amorosos, mas às vezes eles erram, naturalmente. Até um vício, um cigarro, uma bebida, coisas não muito boas. Você, opa, isso eu não quero. Então, você vai aprendendo e vai criando tua personalidade. A vivência com os parentes, os vizinhos, os avós, os tios, os amigos, vai dizendo, tornando o que você é ao longo do tempo, na verdade. E para lidar com a adversidade, tem vários fatores. Primeiro é perseverança. Nunca desistir. É lutar, é buscar. É saber que não chegou a hora ainda, é porque não era a hora. Mas uma hora vai chegar. Exato. A coragem, o encorajamento, é saber que eu tenho que enfrentar as situações. Muita gente fala assim, meu Deus, os alunos não consigo falar em público. Eu digo, gente, tem que ir lá. É que o administrador não vai falar em público. Sim. Aí eles vão, perdem a vergonha. Onde chega, por favor, pare. Tô brincando, não chega a esse ponto, mas é legal. Mas para algumas áreas chega. Eu posso falar por experiência. Um aluno pega o microfone, alguns gaguejam, outros adoram. Então é assim. Uns não querem segurar, outros não querem soltar, Exatamente. Ter esperança, isso é legal. Ser otimista. Ser otimista vem do grego, é ter Deus dentro de si, Theos. Então o otimismo é muito importante. Hoje não tá bom, mas vai melhorar. A economia vai crescer 2%, 1,8%, mas ano que vem vai crescer 2,5%, outro ano 3%. Tem que pensar a médio e longo prazo. Não adianta ser pessimista e dizer não dá certo, vou embora desse país. Tem países melhores, mas tem muitos piores, com certeza. Também a questão da crença sobre o sucesso ou fracasso. É muito relativo. O que é sucesso para você? De repente tem uma profissão, tem uma família. Isso é muito legal. Uma maioria significativa de pessoas não tem isso. Depende da renda do governo, não tem conhecimento. Lógico, quanto mais você tiver metas e objetivos, melhor para você. A confiança partilhada. A família, com os familiares, com o cônjuge. Confiar. Ciúme, por exemplo. Ciúme é muito ruim. Um pouquinho até. Um pouquinho dá, esquenta, né? E é legal. É legal. Mas em excesso é muito ruim. Outra coisa é o humor. O bom humor. Muito importante. Você errou, dá uma risada. Só não erra a mesma coisa de novo. Aprende com aquilo, mas dá risada. Quem que perde pênalti? Quem bate. É verdade. Quem que morre afogado? Quem sabe nadar. Então não vai tão fundo, vai mais devagar. Essa é a ideia. A inspiração criativa. Eu tô com um problema, eu tenho que pensar. E às vezes, na hora não resolve. Você vai tomar um banho, vai dormir e vem um insight. Vem aquela luzinha e resolve o problema. Fica lá maquinando, fica criando a possibilidade. Porque o cérebro permanece trabalhando, ele né? é maravilhoso. O tempo todo. Nosso cérebro foi uma criação maravilhosa. E uma máquina chega perto, bem perto do que nós fazemos no dia a dia. E modelos e heróis. Isso é bacana. Às vezes, e geralmente, os alunos constroem assim, meu pai, minha mãe, como exemplo. Te pergunta, faz um exemplo de relações humanas. Isso é muito bom. Eles têm um espelho, tem alguém para buscar ser. E o que é legal, sem querer desmerecer, longe disso, eu quero ser igual e ser melhor ainda. Sim. Bom, o Guga, nosso tenista lá, o Guga Kirten, ele falou, foi numa palestra dele em Florianópolis um dia, e ele estava contando. Quando ele era menininho, ele foi num jogo de tênis do Pete Sampras, que era um baita jogador de tênis, e foi buscar a bolinha. Daí o Sampras chegou para ele assim, e você?
O Guga falou assim, eu quero ser melhor do que você um dia. Eu quero ser campeão. Que legal. E foi. E foi quem ele foi, né? Exatamente. Então, eu tenho duas posições em relação às situações. Uma é intolerância, a outra é passividade. As duas são ruins. A intolerância gera violência, guerras, discriminações, bullying, fake news, coisas muito ruins do dia a dia, indesejáveis. E a passividade gera doença. Então não é legal também. O legal é você agir, reagir e se levantar novamente. É interessante, a experiência ela fortalece, me dá mais habilidades para enfrentar o estresse. Sempre eu cito para os alunos que existe o bambu chinês. Você conhece, ouviu falar? Ele demora muito tempo para brotar para cima, porque ele cresce 4 metros para baixo. Ah, não sabia, não. Então ele leva 2 anos para brotar para cima. Quando alguém planta o bambu, você não vai dar nada, essa semente é falsificada. Não. Ele está se desenvolvendo. A estrutura do bambu, primeiro ele cria raízes profundas e de repente dá uma esticada. E de repente dá uma esticada. E de repente dá uma esticada. Legal do ser humano também é buscar ter raízes na família, no trabalho. Claro, não se prender em excesso no trabalho, porque o trabalho é muito importante, mas pode ter um outro trabalho interessante, melhor. Tem que conciliar também com ao lado pessoal, o lado social. Tudo na vida é o equilíbrio. Muito bacana, e a gente está conversando sobre resiliência. Professor, embora o nosso tempo já tenha acabado, a gente já está extrapolando, mas não tem problema, porque o assunto é bom, né? Que bom. Eu gostaria de saber, assim, existe um mapeamento da resiliência? Existe. Nós temos, na verdade, 8 modelos mentais que ajudam você a lidar com a resiliência e conhecer e o modo de conseguir reverter a situação. Primeiro é autocontrole. Na verdade, o autocontrole é fundamental hoje em dia. Nem todos vão concordar com você, com a tua ideia. Então é legal contar até 10, refletir. Na hora da decisão, conversar com mais alguém. Então, a primeira coisa é o autocontrole. Não tomar decisões precipitadas. Depois que se fez aquilo, a palavra fere. Né? Então, é legal pensar. Outra coisa é leitura corporal. Às vezes você tem uma dor diferente, uma situação que você não percebe que tá acontecendo, mas não tem uma causa específica. Leitura corporal. Uma dorzinha nas costas, muito resfriado, uma dorzinha de estômago. Às vezes é o estresse, é a pressão. Você não está trabalhando muito bem isso. Então é legal. Vale a pena avaliar bem. Com certeza. O teu corpo dá sinais. Então é interessante ficar ligada. Outra é a análise do contexto. É a conjuntura. Eu queria abrir uma empresa hoje. Ótimo, foi um negócio bem interessante, com diferencial, maravilha. Mas se você esperar um pouquinho mais, você vai entrar no mercado mais aquecido, mais facilidade. Então a conjuntura econômica é um fator relevante. Olhar o entorno, não só interno, o externo. Outra coisa é o otimismo com a vida. Nós somos privilegiados. Se você olhar na concepção, quantos milhões concorrem e você que conseguiu. Verdade. Então, na verdade, aí, desde a concepção, a criação, a educação, o esforço dos pais, só que é pai e mãe sabe. Sim. Não é complexo criar um filho, né? A cólicazinha da meia-noite. E por aí vai, né? Outra coisa, a autoconfiança. Muito importante. Acreditar em si. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Verdade. Então, bota a roupa mais bonita, se maquia. O sorriso mais lindo. Isso, aquela coisa maravilhosa e corre atrás, que dá certo. Outra coisa, alcançar metas e manter pessoas. Muito importante, na verdade, é você manter o relacionamento. As amizades, os contatos, trabalhar em time. Isso é fundamental. Eu posso ter nem gostado de uma pessoa normal, às vezes não simpatizei, mas eu tenho que trabalhar com ela e obter resultados. Então é fundamental nesse sentido, manter as pessoas e, logicamente, no convívio aí familiar, sim, com quem você gosta, te dá prazer. A empatia é fundamental. Esse entender a outra pessoa, se colocar no lugar, porque ela reagiu daquela maneira. Isso é fundamental. Nem todo mundo pensa igual, né?
que seria o corintiano em relação ao flamenguista, ao vascaíno, ao palmeirense, o grego em relação ao baiano e ao troiano. Brincadeiras à parte, a diversidade é ótima. Que seria da gordinha em relação à magrinha, do alto em relação ao baixo, do careca em relação ao cabeludo. A diversidade é ótima. E a diversidade é que faz a riqueza de um país como o Brasil. E o último fundamental é o sentido da vida. Eu não estou aqui de graça. Se eu estou aqui, eu tenho uma missão. Qual que é a missão? Eu tenho que descobrir. Mas a princípio é ser um bom profissional, é ser um bom esposo, ser um bom pai, ser um bom cidadão. Essas são as prioridades, imagino eu, para chegar lá na frente e na hora que transcender, ir mais tranquilo. E para isso a gente tem que administrar a própria vida, é isso? Exatamente. Não tem fórmulas mágicas, mas o esforço, ele é muito importante. E para isso uma pergunta: o que te provoca ansiedade? O que gera teu estresse? Por exemplo, para alguns é horário, para alguns é meta, para alguns é relacionamento. Tem que trabalhar isso. Vai te tornar muito mais feliz e você vai entender muito melhor o que você quer da vida, que são as prioridades. A pressa é uma coisa muito ruim. Gera acidentes, gera problemas. Então é legal evitar, se organizar. Gera até a doença. Então não é bom. E também outra coisa ruim é a insatisfação, a frustração. Mas como eu falei, depende de você. O que está bloqueando a tua progressão é só você. A pressão é só você. A pressão é só você. O legal do ser humano também é buscar ter raízes na família, no trabalho. Claro, não se prender em excesso no trabalho, porque o trabalho é muito importante, mas pode ter um outro trabalho interessante, melhor. Tem que conciliar também ao lado pessoal, o lado social. Tudo na vida é o equilíbrio. E a gente está conversando sobre resiliência. Professor, embora o nosso tempo já tenha acabado, a gente já está extrapolando, mas não tem problema, porque o assunto é bom, né? Que bom. Eu gostaria de saber, assim, existe um mapeamento da resiliência? Existe. Nós temos, na verdade, 8 modelos mentais que ajudam você a lidar com a resiliência e conhecer e o modo de conseguir reverter a situação. Primeiro é o autocontrole. Na verdade, o autocontrole é fundamental hoje em dia. Nem todos vão concordar com você, com a tua ideia. Então é legal contar até 10, refletir, na hora da decisão, conversar com mais alguém. Então a primeira coisa é o autocontrole. Não tomar decisões precipitadas. Depois que você fez aquilo, a palavra fere. Né? Então é legal pensar. Outra coisa é a leitura corporal. Às vezes você tem uma dor diferente, uma situação que você não percebe que tá acontecendo, mas não tem uma causa específica. Leitura corporal. Uma dorzinha nas costas, muito resfriado, uma dorzinha de estômago. Às vezes é o estresse, é a pressão. Você não está trabalhando muito bem isso. Então é legal. Vale a pena avaliar bem. Com certeza. O teu corpo dá sinais. Então é interessante ficar ligada. Outra é a análise do contexto. É a conjuntura. Eu queria abrir uma empresa hoje. Ótimo, foi um negócio bem interessante, com diferencial, maravilha. Mas se você esperar um pouquinho mais, você vai entrar no mercado mais aquecido, mais facilidade. Então a conjuntura econômica é um fator relevante. Olhar o entorno, não só interno, o externo. Outra coisa é o otimismo com a vida. Nós somos privilegiados. Se você olhar na concepção, quantos milhões concorrem e você que conseguiu. Verdade. Então, na verdade, aí, desde a concepção, a criação, a educação, o esforço dos pais, só que é pai e mãe sabe. Sim. Não é complexo criar um filho, né? A cólicazinha da meia-noite. E por aí vai, né? Outra coisa, a autoconfiança. Muito importante. Acreditar em si. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Verdade. Então, bota a roupa mais bonita, se maquia. Sorriso mais lindo. Isso, aquela coisa maravilhosa e corre atrás, que dá certo. Outra coisa, alcançar metas e manter pessoas. Muito importante, na verdade, é você manter o relacionamento. As amizades, os contatos, trabalhar em time. Isso é fundamental. Eu posso ter nem gostado de uma pessoa normal, às vezes não simpatizei, mas
eu tenho que trabalhar com ela e obter resultados. Então é fundamental nesse sentido, manter as pessoas e logicamente no convívio aí familiar, sim, com quem você gosta, que dá prazer. A empatia é fundamental. Esse entender a outra pessoa, se colocar no lugar, porque ela reagiu daquela maneira. Isso é fundamental. Nem todo mundo pensa igual, né? O que seria do corintiano em relação ao flamenguista, ao vascaíno, ao palmeirense, o grego em relação ao baiano e ao troiano? Brincadeiras à parte, a diversidade é ótima. Que seria da gordinha em relação à magrinha, sim, do alto em relação ao baixo, do careca em relação ao cabeludo. A diversidade é ótima. E a diversidade é que faz a riqueza de um país como o Brasil. E o último fundamental é o sentido da vida. Eu não estou aqui de graça. Se eu estou aqui, eu tenho uma missão. Qual que é a missão? Eu tenho que descobrir. Mas a princípio é ser um bom profissional, é ser um bom esposo, ser um bom pai, ser um bom cidadão. Essas são as prioridades, imagino eu, para chegar lá na frente e a hora que transcender e mais tranquilo. E para isso a gente tem que administrar a própria vida, é isso? Exatamente. Não tem fórmulas mágicas, mas o esforço, ele é muito importante. E para isso uma pergunta: o que te provoca ansiedade? O que gera teu estresse? Por exemplo, para alguns é horário, para alguns é meta, para alguns é relacionamento. Tem que trabalhar isso. Vai te tornar muito mais feliz e você vai entender muito melhor o que você quer da vida, que são as prioridades. A pressa é uma coisa muito ruim. Gera acidentes, gera problemas. Então é legal evitar, se organizar. Gera até a doença. Então não é bom. E também outra coisa ruim é a insatisfação, a frustração. Mas como eu falei, depende de você. O que está bloqueando a tua progressão é só você. A pressão é só você. A pressão é só você. É o investimento profissional, é teu carisma, tua resiliência, teu trabalho em equipe, tua motivação, a comunicação, tua liderança e por aí vai. E tem que lembrar muito disso, tem muita gente que consegue só olhar pro que tá fora, né? Eu não consigo uma promoção, mas é que o meu chefe isso. Eu não consigo melhorar de vida, mas é que o fulano é sempre de fora, né? Sim. E no fim, tenta olhar para dentro, né, de si. Você se compara com o outro, mas a comparação sempre é diferente. Você está se comparando. Cada um tem seu repertório, claro, né? O teu ponto fraco, às vezes não admite ou não pensa exatamente como que é um ponto fraco. E às vezes lá fora é percebido como um ponto fraco. Tem que melhorar aquele item. Então as dimensões do tempo são fundamentais também. O que é urgente? O que é importante? O que é acessório? Feriadão de Páscoa agora é acessório. Vou comer um peixinho, dar uma pescadinha, dar uma passeadinha na casa da praia. Por quê? Porque é um feriado. Agora, o que é urgente e importante? É meu trabalho, minha família, minhas atividades profissionais, minha saúde. Então tem coisas importantíssimas. Você precisa ter comida na mesa. Pode ser o peixinho dessa vez, ótimo, vai ser o peixinho. São as prioridades. Por exemplo, para mim, na minha percepção, o que é prioridade? É a saúde, é a família, é o trabalho e a religião. É muito importante para mim também. Para algumas pessoas, talvez a religião seja tão importante assim, mas é uma questão de conversar. O que é acessório? É o acampar, é o pescar, tomar uma cervejinha. No feriadão dá. Então você tem que separar para poder fazer as coisas na hora certa. Isso é muito importante. E a reflexão é a seguinte, ó. O tempo é um instrumento para a sua felicidade e não para seu controle. Então eu tenho que me organizar em relação ao tempo. O tempo, eu não posso ser escravo do relógio, não é isso não. Eu tenho que saber que eu tenho 8 horas para o trabalho e as 16 para outras coisas, que envolve dormir, me relacionar, asseio pessoal, alimentação. Elas são multipartidas, elas não são compartimentadas. O que é junto é o trabalho, ali que eu sou reconhecido. Então eu tenho que separar e trabalhar bem esse lado todo. Na verdade, a vida é um ciclo que envolve a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta de solteiro, o casamento, a paternidade, a meia-idade e a terceira idade, que é velhice, mas terceira idade é mais legal de falar, né? Esse conceito que inventou, acho que não era da terceira idade, não.
Devia ser adolescente. No mínimo, alguém da área do marketing. E para encerrar, então, eu tenho umas dicas pro pessoal, para você ser não invulnerável, que isso não existe, mas a prova de choques. Primeiro, autoestima. Valorizar cada vez mais. Segundo uma pesquisa americana, 97% dos resilientes têm essa qualidade em alta. Então, quando a autoestima é elevada, a chance de eu resistir à pressão é muito maior. Outra coisa é a flexibilidade. Teimosia não dá certo. Você tem que saber que tem hora que teu limite chegou e tem que mudar, tem que evoluir, tem que mudar a percepção. Dos resilientes, 86% são flexíveis. Olha. E também, fundamental, e para encerrar, o sentido da vida. 78% dos resilientes têm objetivos bem definidos, tem um foco, tem um porquê. Por que eu estou aqui? Onde eu quero chegar? Como eu quero chegar? Com saúde, poder curtir a vida após aposentado, poder ajudar os filhos, conhecer os netinhos, ser um avô babão. Isso é muito bom. Então esse é o objetivo. Você tem que ter o sentido da vida. O trabalho fundamental, mas para chegar lá você tem que se esforçar, dedicar, buscar uma formação. E depois sim, curtir alguns aninhos bem vividos. É verdade. Adorei a visita de hoje, mais uma vez adorei, Obrigado. porque toda semana, né? Sou fã, professor. Obrigado. Vou rasgar elogios aqui, porque sou fã mesmo. Não mereço, mas agradeço. Merece, sim. Semana que vem a gente já tem um tema, né? Já temos comunicação. Comunicação. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fundamental também.